dia a todos. Mais um diário de motocicleta no canal Caminho. Hoje é o último dia do ano, dia 31. Boa passagem de ano aí para quem acompanha o canal. Que Deus abençoe você no novo ano que vai começar. E hoje a mensagem que eu trago é sobre você se preocupar com a próxima geração. E hoje eu não vou dar um versículo específico, assim, um capítulo, um versículo específico, mas é uma situação que eu vejo a preocupação de Moisés com o que viria depois, quando ele partisse, né? E aí eu vou estar falando um pouquinho sobre a Torá em si. E quem escreve a Torá é Moisés. Moisés é o autor da Torá, segundo a tradição rabínica, né, dos judeus, que ele é que escreveu a Torá, apesar que a Bíblia já era falada antes. Ela já tinha chamada a Torá oral, né? E a Torá se baseia nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Gênesis, o princípio, Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito, Levíticos, quando é dada a lei ao povo de Israel no deserto. Aí você vai ter o Deuteronômio, vai ter Números. O livro de Deuteronômio, na verdade, é uma releitura da lei. Eu vou falar dele em específico, porque eu vou estar falando sobre Deuteronômio? Porque Moisés, ele tem uma preocupação muito grande, que ele já estava próximo já nos últimos dias. E Deus já falou que ele não entraria na Terra Prometida. E quem entraria lá seria Josué. Então, ele simplesmente não só prepara o Josué, né, para estar à frente do povo. Ele vai querer preparar o povo todo para o que viria depois da partida dele, ou não com o que viria depois, mas que o povo não errasse, né? Então ele vai escrever o livro do Deuteronômio, que eu chamo de Devarim, porque ele se preocupa que o povo siga as leis de Deus, que ele sabe o quanto é importante o povo andar nos mandamentos de Deus. Ele sabe o que poderia acontecer se caso o povo não seguisse o que Deus determinasse, ou não tivesse isso como algo diário, né? Se ele desse importância aos outros povos da terra, porque o povo Israel ia entrar na Terra Prometida, onde haviam já povos lá naquele lugar. Então a contaminação em relação aos rituais, aos deuses pagãos, seria muito grande. Então Moisés tenta reforçar isso no povo, escrevendo Devarim, é uma releitura da lei que foi dada em Levíticos. E ele escreve aquilo não pelo temor de Deus em si, mas ele sabe o quanto o povo é fraco, porque ele vive isso no deserto, ele vive às vezes que o povo tropeçou e Deus teve que intervir, às vezes Deus teve que ser um pouco mais enérgico com o povo, e a Bíblia fala que era um povo de duro a servir, né? E o que é mais engraçado, que Moisés, logo no começo da caminhada dele, com o povo de Israel, lá no Êxodo, ele fala que ele até deseja a morte de tão pesado que era o povo para ele. E já no final ele já não queria ir embora porque ele se preocupava com o povo. Pelo amor que ele teve ao longo dessa caminhada toda, né? E nossos filhos também é do mesmo jeito. Não falo que nossos filhos estão cansados. Quando eles nascem, né, há uma demanda muito grande de serviço.
Mas o serviço, a demanda do serviço, acho que faz a gente aumentar os laços, faz a gente ter um amor, né, por aquele serzinho pequenininho. Conforme ele vai crescendo, você tem essas preocupações do caminho que ele vai seguir. Então você tenta também reforçar, ou aconselhar seu filho sobre as coisas da vida, para que ele não caia, que ele não se machuque, para que ele vá bem, para que ele seja uma pessoa próspera. Então eu vejo isso, a preocupação de Moisés em reescrever o livro das leis, não em relação ao temor, mas que o povo seja um povo próspero, é, que tudo vai bem, que eles não tropecem. Então eu vejo a preocupação de Moisés pelo amor que ele acabou tendo pelo povo. E eu estou trazendo isso também para que eu acho que tem alguns os pais que às vezes acabam sendo muito displicentes em relação aos filhos, em se preocupar assim, e quando eu não estiver mais aqui, o que, que eu vou ter deixado para meus filhos, né? Eu acho que a gente tem que resgatar, acho que, não sei, eu falo de resgatar, mas alguns pais, eles têm que pensar o que, que eles estão deixando para os filhos dele. Eu não falo de bens materiais, sabe? De conceitos, de caráter. É uma geração que está vindo hoje que ela tem uma oferta muito grande de conhecimento, de, de teorias, e muitas dessas teorias desconstroem a família. E, na verdade, eu não vejo um novo nas coisas, só vejo um ciclo que toda vez se retoma. E eu acho que o povo de Israel também, ele sim entrar para uma novidade, que seria uma terra nova, uma terra diferente. E era um ciclo que ia retomar, que talvez eles podiam se perder do que foi no deserto, achando que aquilo lá era coisa antiga, coisa do passado. Então a gente também tem que pensar a gente tem que reforçar conceitos dos nossos filhos para o que vai vir daqui para frente. As mudanças, as filosofias, as tendências. E eu acho que tudo só faz mais parte do mesmo. Para tentar desvirtuar o que é a família, para tentar desvirtuar a pessoa, mudar conceitos dela. As pessoas não veem que é uma manifestação do próprio inimigo para tentar desconstruir o que é o ser humano ou desconstruir a ligação dele com Deus. Então tudo que eu vejo hoje só serve para desconstruir a ligação do homem com Deus. Eu acho que a gente, como os pais, a gente tem que tentar deixar algo para os filhos como um alerta, né? Para que não perca essa direção. E a gente é responsável, né? Quando Jesus voltar, ele vai nos cobrar sobre o que ele deixou. Jesus muitas vezes fala nas parábolas das dracmas. Eu acho que as dracmas representam muito bem os filhos da gente, né? O que você fez com as dracmas? O que você fez com aquilo que Deus te deixou? E a gente vai ser cobrado por isso. Deus vai nos cobrar o que nós estamos deixando para nossa geração. O que a gente pôs dentro deles, né? O que a gente reescreveu dentro deles, que a gente reforçou dentro deles. A Bíblia fala que você não é um educar, é um inculcar. Então você precisa fazer releitura várias vezes das coisas, daquilo que é certo, daquilo que é bom, daquilo que é agradável. Nós precisamos fazer várias vezes as releituras para que quando a gente se afastar dos nossos filhos, aquilo vai ficar embutido dentro deles. Porque a Bíblia fala, ensina o caminho que seu filho deve andar para quanto mais tarde ele não se desviar dele. Então há necessidade, todo dia você está fazendo uma releitura. Um recomeço das coisas, ensinar. E eu acho que para Moisés, a verdade que ele tinha, de repente ele tem que reescrever. Ele vai fazer um livro de novo, ele vai reescrever a lei de novo. Para ele também, eu acho que significaria um cansaço. Mas a preocupação, o amor dele era tão grande para aquele povo, que ele não está pensando no cansaço, ele só está pensando que aquele povo não erre, que aquele povo não sofra. Não porque Deus é ruim, mas a Bíblia foi uma coisa que eu achei bem interessante outro dia, que eu estava lendo sobre o livro de Jó. Ele fala assim, o inimigo anda de redor. O que quer dizer de redor?
há uma proteção, há um círculo que Deus faz ao nosso redor. E ele anda ao derredor desse círculo para ver se há alguma brecha que ele possa entrar. E quer ver o melhor círculo em volta da pessoa é a família. A família é o círculo que você põe em volta dos seus filhos, que os protege, que os dá força, né? Hoje se fala muito de rede de apoio, né? E muitas famílias estão desconstruindo a questão dessa rede de apoio. Quando nós falamos com os filhos da importância do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, de sua mãe, a gente está reativando essa rede de apoio para que ele sempre sinta que lá ele vai ter um apoio. Por mais que tudo possa acontecer na vida, ele tem aquele círculo familiar onde ele é apoiado, onde ele vai ser encorajado. E a gente tem o dever de sempre reforçar esse círculo. A gente como pai, como mãe. Então, é isso que eu deixo para você hoje, no nosso diário de motocicleta aqui no canal Caminho, sobre reescrever ou reforçar aquilo que a gente sempre vem falando. A gente não pode ter preguiça, nem olhar para o cansaço. Se a gente está vendo algo, uma tendência que está levando o nosso filho a um erro, a um tropeço, ou aquela pessoa que está muito próxima da gente, que a gente ama, tudo, acho que vale a pena a gente reescrever aquilo que Deus deixou, ou recitar novamente, né? Que a palavra de Deus esteja no coração de cada um, que ela possa servir aí de aconselhamento, encorajamento para as coisas que vão vir. Então, um bom dia a todos e até o ano que vem. Vamos lá, seguir a gente no canal Caminho.